Vilela, auditoria e assessoria empresarial do tamanho do Brasil. O senhor e a senhora votarão. Concordam em trocar o nome da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Legalidade? Se entende que sim, a proposta do PSOL deve vencer e se mudar o nome da avenida, 3299-2361. Se você entende que não, deve ser mantido o nome Castelo Branco, 3299-2362. Mande também sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. E eu espero também a contribuição pelo Twitter, @conversacruzada. A opinião do telespectador aqui no programa tem o patrocínio de Vinícola Laurentia, Vinhedos do Brasil. Vereador Pedro Ruas, que representa a bancada que intenta a medida. Até o esclarecimento, o senhor é líder da bancada e também autor do projeto? Sim. Não é a vereadora Melchiona? Não, somos nós dois. Ah, bom, tudo bem. Somos nós dois, Muito os autores. A vereadora Melchiona também é autora, sim, é coautora do projeto. Ah, muito bem. São os dois vereadores que o pessoal tem, Os né? dois. Exatamente. Os dois. Muito bem. E por quê? Olha, Brito, eu quero te cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas vereadores, Mauro Pinheiro, João Carlos Nedel, Reginaldo Pujol, aos nossos queridos telespectadores. De certa forma, Brito, esse tema já esteve presente no Conversas Cruzadas, quando nós conversamos aqui sobre o Comitê Gaúcho da Verdade e da Justiça, que eu sou coordenador, e nós debatemos o tema partindo de um dado que eu acho que tem que ser trazido agora para o telespectador compreender bem essa situação. O ano passado, em 2010, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, porque não fez a justiça de transição. O Brasil partiu direto de uma ditadura militar violenta para uma democracia formal, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de análise dos crimes ocorridos, e que foram crimes bárbaros, e todos eles praticados pelo Estado. São crimes considerados crimes contra a humanidade e, portanto, não prescrevem. Esses delitos vão desde o golpe, que começa derrubando um presidente legítimo, João Goulart, e prossegue com cassações, fechamento do Congresso, perseguições arbitrárias, exílio, e continua com prisões sem critério, continua com tortura, desaparecimentos forçados, mortes. Quem não lembra? Teu colega jornalista, além de promotor, é jornalista, Brito, Vladimir Herzog, morto nos porões da ditadura do Segundo Exército, aparecido como depois suicidado, né? Pois bem, o Brasil foi condenado nesse sentido e dia 14 a sentença de condenação faz um ano. Em 11 capitais do Brasil existirão atos, lembrando desse um ano, onde o Brasil foi determinado ao país que tomasse uma série de medidas. A sentença, inclusive, foi publicada no jornal O Globo, por obrigação, o Brasil é signatário. A data é 14 de dezembro. Um dia depois do AI-5. Exatamente. Que é de 13 de dezembro. Mas aí já é 68. Não, eu sei, mas... Exatamente, mas é isso mesmo. Então, dia 13 tem gente que vai festejar o AI-5 e dia 14 tem o protesto pela não condenação dos ditadores. Uma das medidas, exatamente, Brito, uma das medidas que essa Corte Interamericana, depois referendada pelo Alto Comissariado da ONU, coloca para todos os países, e aliás é por isso que a Argentina fez justiça de transição, fez e está fazendo. O ex-presidente general Videla está com prisão perpétua por crimes contra a humanidade na Argentina, o Chile fez também, o Uruguai está fazendo. Mas uma das medidas, para além da questão da justiça, é justamente, eles chamam de honraria, eu estou usando a expressão homenagem aqui, proibir honrarias a símbolos e representantes da ditadura militar no Brasil. Bem, o que nós queremos fazer? Eu e a Fernanda Melchiona. No final do ano passado eu conversei muito com ela, busquei muito, porque tu sabes também, Brito, que a legalidade me toca muito, né? Pelo carinho, pela amizade que sempre tive com o Dr. Brizola e pelo respeito imenso por esse movimento. É a sua origem? É a minha origem, cívico-popular. Então nós faríamos as duas coisas, ou seja, um projeto com dois objetivos. O primeiro, desconstituir a homenagem ao representante da ditadura militar. Na mesma linha da comunidade internacional, na mesma linha do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH 3,
E num segundo momento, aproveitando o mesmo ensejo, fazer a homenagem à legalidade, a esse movimento gaúcho extraordinário que empolgou o Brasil e teve na liderança de Brizola o seu grande ponto, o ponto histórico que nos orgulha até hoje. Portanto, esse projeto, eu não quero aqui monopolizar, eu já concluo, Brito, ele tem exatamente essas características. Ele é um projeto que busca dois objetivos: desconstituir a homenagem, e lá é chamado, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, de honraria, desconstituir essa homenagem indevida e ilegítima a um representante da ditadura militar, aquela que matou, que torturou, que exilou, que fez desaparecer, e ao mesmo tempo colocar ali, na entrada de Porto Alegre. Quem entra em Porto Alegre ou quem sai de Porto Alegre não vai mais entrar por uma avenida de um ditador, de uma ditadura militar cruel e sanguinária. Não, vai entrar pela avenida da legalidade. E quando sair de Porto Alegre, vai levar na lembrança também a avenida da legalidade. Não mais isso que nos envergonha tanto, esse período duríssimo da história do Brasil, e que não pode ter homenagem de espécie alguma, principalmente numa entrada e saída de uma capital como Porto Alegre. Não deixando de registrar que, lembrei agora, o presidente deposto pelo golpe era o João Goulart, um gaúcho, e esse senhor Castelo Branco, que eu saiba, não tem nenhuma relação nem com o Estado nem com a cidade. Bom, sobre o tema da prescrição, que o senhor fez referência, como uma das justificativas que teriam sido crimes imprescritíveis, ou seja, que não se extinguem como possibilidade de punição, há, no entanto, uma causa de extinção de punibilidade insuperável, que é a morte do autor. Sim. Portanto, com relação a Castelo Branco, estão extintas todas as possibilidades de punição. Quando eu fiz essa referência, Brito, e a tua observação é corretíssima, eu quis fazer já como coordenador do Comitê da Justiça e da Verdade e da Justiça. Porque nós entendemos, no Rio Grande do Sul, que nós devemos fazer os levantamentos, as análises todas e encaminhar ao Ministério Público Federal para, naqueles casos onde houver possibilidade, ou seja, esteja vivo, né, o torturador, o assassino, enfim, identificado, que possa haver o processo legítimo, mesmo que tenha ocorrido há 30, 35 anos atrás. A tua observação é correta. É que eu falei antes de um tema e depois do outro, porque uma das medidas do nosso comitê é justamente projetos nessa área, nesse sentido. E também alguns, só para concluir, que expliquem alguns lugares ali onde era o DOPS, onde era o DOPINho, o que aconteceu.